Olá, eu sou o Renato Ruas, consultor em apresentações. Inaugurando aqui no nosso canal do YouTube a seção de dúvidas sobre apresentações, vou falar hoje sobre uma dúvida que é bastante frequente. No meu treinamento Apresentações Eficientes, os alunos costumam vir sempre com essa pergunta: quando é legal eu usar um gráfico 3D? E o que eu posso fazer para poder deixar esse gráfico legal? A minha resposta é simples. Minha resposta é: não use esse tipo de gráfico. Fuja dele o quanto for possível. E eu vou explicar por quê. Os gráficos 3D costumam às vezes até ser legal. As pessoas veem em publicações, revistas, Folha de São Paulo que gosta de usar infográficos e acha bacana esse tipo de gráfico. De fato, às vezes eles são até legais. Mas eles têm alguns problemas. O primeiro problema é de ordem prática. Esses gráficos, para ficar legais, normalmente eles gastam trabalho em cima deles. Assim, eles são elaborados e muitas vezes não são feitos, com certeza, pelo Excel. Tem pessoas fazendo transformações naquele gráfico, um trabalho, uma arte gráfica elaborada por trás para poder ficar legal. E você não vai ter isso no seu dia a dia. Na hora que você precisa apresentar um gráfico dentro da sua empresa, você não vai ter esse tempo disponível e nem o recurso para poder fazer esse tipo de coisa. Além disso, tem outros problemas. Vamos dar uma olhada nesse gráfico do exemplo. Você vê, é um gráfico legal, para comparação você pode até tirar alguma coisa, mas, de novo, aquele problema que eu falei dele ser extremamente elaborado, isso é um ponto. E segundo, ele é ruim quando você precisa de informações pontuais, coisas práticas, assim, qual que é o valor desse ponto específico aqui, ou de um ponto determinado no gráfico. É difícil de tirar isso. Então aí vem outros problemas sérios que o gráfico 3D tem e por isso que eu digo que ele precisa ser evitado. O primeiro problema é: em gráficos 3D, ele costuma dar, às vezes, uma proeminência desnecessária para determinados valores, determinadas categorias. Naquele gráfico que eu mostrei antes mesmo, você tem vários planos de informação, normalmente os planos que estão mais à frente costumam ter uma proeminência maior. Às vezes a perspectiva distorce e quem está na frente costuma aparecer passa uma sensação errada para quem está interpretando aquele gráfico. Vamos ver um exemplo? A melhor coisa para falar disso, e que eu falo assim, onde precisa ser evitado mesmo, é gráfico de pizza. Dá uma olhada nesse gráfico. Vamos supor que esse gráfico aí você está representando, sei lá, o desempenho dos seus vendedores, né? Você bate o olho nesse gráfico aí, você vê, esse cara que está aí pintado de azul é o cara, né? Tá com o destaque, tá arrebentando a boca do valão e parece aí pelo gráfico que ele é responsável por quase metade das suas vendas. Só que isso não é verdade. Vamos ver como é que esse gráfico fica num 2D? Dá uma olhada como é que ficou, como a coisa mudou de figura. O azul, ele ainda é o principal cara nesse gráfico, mas ele já não responde por metade das vendas igual estava apresentando no gráfico anterior, ou estava passando a sensação. Ele responde por 1/3. E se vão ver, a ordem de grandeza dele é bastante parecida com esse cara que está amarelo. Então, aquele primeiro gráfico, com certeza, distorceu um pouco a mensagem, deu uma proeminência maior para esse cara em azul. Outro problema bastante comum em gráfico 3D é que às vezes perde-se a referência do valor e a referência, a proporção entre os pontos. Vamos dar uma olhada nesse segundo exemplo, um gráfico de barras. Olha só o que está acontecendo. É um gráfico completamente desnecessário. Você está representando uma grandeza, que pode ter valores aí para cada uma dessas categorias ABCD. Então não tem a menor necessidade desse gráfico ser 3D. É difícil de você ler. Quanto que é o valor da categoria C? Você olha ali no gráfico, mais ou menos parece 15, né? Então, assim, qual que é a solução? Esquece o 3D, você não precisa disso. Olha como é que ele fica muito mais simples e objetivo
se eu apresentar ele dessa forma? Aí os valores estão aí, estão claros, sem linha de grade, simplifiquei, deixei meu slide mais limpo, muito mais fácil para a plateia entender e ficar perdendo tempo tentando falar, pô, mas quanto que é o D, quanto que é o C? A informação está aí e está clara. Ah, mas aí as pessoas vão falar, e se eu preciso representar num gráfico grandezas que variam em função de duas categorias diferentes ou de duas variáveis? É quando um gráfico 3D realmente faria sentido, quando você precisa plotar alguma coisa que é função de mais de uma variável ou categoria. Então vamos dar uma olhada nesse outro exemplo agora para ver o que pode ser feito. Nesse gráfico aí, eu estou plotando as despesas de determinados departamentos, como folha, equipamento, viagem, esse tipo de coisa. Primeiro problema, o gráfico extremamente confuso, aquilo que eu já falei antes, né? Quais são os valores que correspondem aí? Quanto que vendas está gastando com equipamentos? Difícil tirar essa informação, né? Outras informações que estão lá no fundo estão escondidas. E aquilo que eu já falei também, a perspectiva aí vai dar uma proeminência muito grande para quem está mais na frente, no caso aí a categoria azul, que seria o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E aí a pergunta, como é que eu posso mostrar isso de uma maneira mais clara e mais eficiente? A primeira solução seria, óbvio, dividir isso aí em 4 slides para cada um dos departamentos. Eu preciso comparar os 4 entre si? Às vezes não, às vezes cada um pode ser apresentado separadamente. Agora, se eu preciso apresentar tudo junto para um termo de comparação, eu tenho uma solução muito mais simples. Transformei aquele gráfico em 3D num gráfico 2D, que aliás poderia até ser uma tabela, poderia até abrir mão. Mas as barras são legais porque elas podem dar uma perspectiva. Mas veja que a informação ficou muito mais fácil assim. Então agora eu sei, sem ter que pensar muito, que vendas está gastando 25 unidades monetárias aí em equipamentos. Então a informação está lá de maneira clara e objetiva. Então, concluindo, gráfico 3D não é uma coisa legal. Tente evitar ao máximo, sempre pense como você pode apresentar em 2D. Eu mostrei aí que mesmo num caso que um gráfico 3D faria sentido, onde você tem um valor que depende de duas categorias ou de duas variáveis, não fica legal, difícil para a plateia processar aquela informação que está no gráfico e mais difícil ainda de apresentar os valores corretos. Às vezes você precisa discutir o valor com um pouco mais de precisão, numa reunião onde você está sendo discutido alguns indicadores, por exemplo, só a comparação não é suficiente, você precisa ter uma informação um pouco mais precisa. Então, assim, dá para passar sem esse tipo de gráfico. Evite, porque a menos que você tenha, como eu falei antes, fazer um tratamento gráfico em cima daquela informação, não faz muito sentido apresentar. Bom, essa foi a dica de hoje. E o canal fica aberto, você tem dúvidas, deixa sua dúvida registrada aí, dá uma curtida no vídeo e se inscreve no canal para poder continuar acompanhando as próximas dúvidas sobre apresentações. Pode mandar lá na página do Facebook, pode mandar pelo meu site. Você tem uma dúvida? Só falar, a gente vai discutir aqui. Obrigado, até a próxima.